Pessoal, sejam bem-vindos. Gente, eu queria conversar algo com vocês que o Senhor tem falado muito ao meu coração e assim, parece que o mundo tenta nos enganar o tempo todo. Se a gente não ficar consciente disso, a gente vai acabar perdendo a fé em Deus mesmo por conta de algumas situações. Vou tentar explicar melhor. Geralmente, a religião tenta colocar Deus ou como alguém que vai sempre nos perdoar e fazer a gente não precisar passar pelas consequências, ou como um Deus que é severo. Na verdade, a gente precisa ter comunhão com o Senhor para Ele nos mostrar quem Ele realmente é. Mas uma coisa que é verdade, tudo que a gente planta, a gente vai precisar colher. Ainda que o Senhor nos perdoe, a gente vai precisar colher as consequências. O que o Senhor faz é que através de Cristo Jesus, a gente já não precisa mais passar pelo dano da segunda morte, não precisa mais passar por situações que acabariam com a nossa vida. O Senhor, Ele nos dá a chance de recomeçar, mas esses recomeços geralmente precisarão estar alinhados com a verdade e o Senhor não vai deixar de nos fazer passar por situações que a gente mesmo plantou. E eu vou deixar uma palavra aqui que eu li hoje de manhã, que está lá em Naum, que diz assim: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. E aí, voltando sobre a religiosidade, o que acontece? A gente, às vezes por nossa hipocrisia mesmo, quer enxergar Deus como alguém que vai nos perdoar por tudo, então a gente pode fazer o que quer da vida. Deus é sim um Deus bondoso, misericordioso, que nos ama muito. Só que Ele é fiel, gente, e Ele é fiel à sua palavra também. Ele é justo de nos fazer colher aquilo que a gente planta. E o que eu percebo é que muitas vezes a gente quer viver uma vida desregulada, fazendo o que é errado, sabendo o que é errado e mesmo assim indo em frente. E depois a gente quer olhar para o Senhor e falar: Senhor, me arrependo, quero mudar e não quero colher as consequências do que eu fiz, sabendo que era errado. E aí o que acontece? A gente começa a duvidar do poder de Deus quando chega o tempo de colher aquilo que a gente plantou. Porque a gente pensa: mas eu pedi perdão, eu não quero colher isso. Eu vou te dar um exemplo. Você pega um dinheiro emprestado, um dinheiro muito alto, e você não consegue pagar. E aí você gasta o dinheiro todo e depois você se arrepende de ter feito esse empréstimo. O teu arrependimento não vai mudar o fato de você ter que pagar essa dívida. A diferença com o Senhor é que Ele nos perdoa a dívida. Ele nos perdoa essa dívida que a gente jamais conseguiria pagar. Só que as consequências de ter sido irresponsável, de ter se precipitado, de ter agido de qualquer maneira, a gente vai colher. Então tome cuidado com essa falsa liberdade de achar que a gente pode fazer tudo e depois o Senhor vai nos perdoar e é só mudar. Por isso que o mundo está como está. E a gente às vezes olha e fala: cadê Deus? Se Deus existisse, por que tem tanta fome no mundo? Mas na verdade o que acontece? A gente, com os nossos egoísmos, vai lá, faz divisão entre pessoas, né? O ser humano faz isso. E depois a gente quer que o outro ser humano não sofra, sendo que são consequências dos nossos próprios atos. E não é esse o desejo do Senhor pra gente. A palavra dele está aqui para nos direcionar e pra gente seguir um caminho que a gente vai conseguir plantar algo bom para colher algo bom. O meu conselho para você e que eu tenho vivido é: se afaste de tudo que quer colocar você em uma liberdade onde você pode fazer tudo como se você não precisasse colher, porque um dia você vai precisar colher. Então, cuidado na parte de profissão, cuidado na parte de relacionamentos, que às vezes a gente acha assim: não tem nada demais, eu vou agir com covardia, não vou me posicionar, vou errar mesmo. E o Senhor conhece meu coração, né? A gente faz isso. Só que, como eu disse, né, o Senhor nos conhece e Ele nos dá capacidade, então Ele realmente nos conhece. E Ele sabe que se a gente se posicionar, a gente vai conseguir agir de uma maneira que vai agradá-lo e também que a gente vai conseguir plantar da forma correta, sabe? Para colher bons frutos. Então, escute o Senhor, tente ter um relacionamento com Ele para Ele te mostrar o caminho que você deve seguir, sabe? Ainda que o mundo esteja seguindo de qualquer maneira, ainda que seja a minoria que obedeça ao Senhor, busque estar aos pés dele, porque sempre terá um dia que as consequências vão chegar, sabe? Então plante certo para que você colha certo. E abra mão de gente que às vezes quer te levar para caminhos diferentes, porque
nem sempre a gente vai conseguir ajudar o outro. E o principal é a gente se ajudar primeiro, sabe? Depois ajudar o próximo. Porque às vezes a gente acha que vai ajudar e acaba sendo levado também para um caminho que não agrada ao Senhor. Então, coloque no seu coração obedecer, coloque no seu coração plantar bons frutos, ainda que demore para colher, vai chegar o tempo da colheita e o Senhor vai te honrar, tá bom? Fiquem com Deus, beijos e até o próximo vídeo.